Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, eu sou Marlon Reis e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Trataremos hoje da questão número 13. Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E os Espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não lhe fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Bem, tratando dessa questão, nós podemos primeiro relevar essas qualidades que Kardec trouxe aos Espíritos. Por exemplo, de que Deus é eterno, né? A questão temporal, a questão do tempo, é talvez uma das grandes razões do estudo humano, né? Sobre tempo nós temos Aristóteles, né? No seu livro da Metafísica, no livro 11, que fala sobre o tempo. Santo Agostinho, nas Confissões, também fala estritamente sobre o tempo. E Santo Agostinho, conversando com Deus em suas Confissões, ele fala que é impossível dizer o que é o tempo, pois tempo é fruto da atemporalidade de Deus, não é verdade? Então Deus, ele é atemporal, ele está antes do tempo, antes de tudo já existia Deus. Então antes do próprio tempo já existia a Deus, né? Deus é imutável. Por que a questão do imutável? Porque a perfeição ela não precisa ser modificada. E a partir do momento que nós trazemos a ideia de que Deus é perfeito, para que ele vai querer mudar? Porque o conceito de Deus vai querer mudar. Se nós somos seres em busca da perfeição e essa perfeição é Deus, como iremos em busca dela se ela fosse mutável? Correto? Deus é imaterial, porque Deus está em todas as partes, né? Usando um pouquinho da ideia de Baruch Spinoza, que fala que Deus é tudo. Deus é desde uma planta nascendo no seio da terra até crescer, dar folhas e frutos. Deus são as águas da cachoeira caindo sobre uma pedra e correndo em direção ao mar. Deus é o amor de mãe, Deus é o alimento, Deus é tudo. Então não se pode distinguir Deus como uma coisa material, porque Deus é toda a matéria e além da matéria, né? Deus é único. Qual que é a ideia de exclusividade de Deus? Porque se existisse mais de um Deus, existiria um conflito, existiria duas correntes, e não é essa a ideia. Deus, ele é único a partir do momento que ele nos criou a busca de sua imagem e semelhança. Se existisse outro Deus, haveria mais de uma imagem, mais de uma semelhança. Correto? Deus, ele é onipotente. Por que ele é onipotente? Porque ele é único, ele não tem com quem questionar, ele não tem com quem discutir, né? Porque ele é o dom do saber. E Deus também é soberanamente justo e bom. Vide a nossa tão estudada, tão falada lei de causa e efeito. Mas para finalizar esse capítulo, eu queria trazer uma reflexão de um grande filósofo, né? Talvez o grande filósofo do mundo moderno, que é René Descartes, né? Que tem a famosa frase, penso, logo existo, né? Que está no seu livro O Discurso do Método. René Descartes, ele fala da existência de Deus. Como Descartes, em seu livro, um filósofo, né, racionalista, descreveu a existência de Deus e comprovou em sua visão a existência de Deus. Descartes, ele diz o seguinte, que a se questionar a ideia de Deus, o que seria esse Deus, ele depara com o problema que a sua ideia não poderia ter surgido do nada, né? Pois o nada, nada cria, né? Então já partimos das premissas que estão na questão. O nada não cria nada, precisa de alguma coisa para criar o algo. E esse algo seria o quê? Seria o Deus, o ente criador, não é? E outra coisa, o ser criador, para ele criar alguma coisa, ele precisaria ser perfeito. Porque se ele fosse imperfeito, a sua criação também poderia não existir, poderia dar errado, né? A sua sabedoria é a mesma coisa, porque existe uma justiça universal que rege todas as leis da humanidade, todas as leis da natureza, né?
Segundo o pensamento do próprio Descartes, né, também um ser imperfeito não pode ser causa de criação de um ser perfeito, pois o menos não pode ser a causa de um mais. Né? Um ser imperfeito não poderia criar o ser perfeito de Deus. Então Deus, ele existe antes mesmo do tempo, ele existe como uma própria razão, né, de perfeição. Não existe um ser antes de Deus, né? Ao contrário do que a mitologia grega dizia, né? Das 4 primeiras existências, do caos, da terra, né? Existe uma criação anterior a isso, que é o próprio Deus, né? E Descartes ele finaliza com uma ideia que é interessantíssima, que ele fala assim: um ser perfeito pode ser sua própria causa, ao contrário do ser imperfeito. A ideia de perfeição posta na razão sugere a existência de um ser perfeito, pois seria contraditória a existência de perfeição sem um ser perfeito que a tenha criado. Isso é belíssimo. Se nós vemos a perfeição da criação, né, de toda essa harmonia que a natureza existe, apesar de toda essa complicação que o ser humano traz para essa harmonia, toda essa perfeição, o estudo hoje da biologia que demonstra como o nosso corpo ele é perfeito em si mesmo, não poderia vir de um ser que não fosse a própria expressão da perfeição. Por fim, para trazermos uma mensagem um pouco mais religiosa, saindo um pouquinho do campo da filosofia, ao qual eu particularmente adoro, eu sempre gosto de trazer uma mensagem do Miramis, que está no Livro dos Espíritos, comentado online, acessível a qualquer um que queira fazer uso. Eu recomendo porque eu acho de uma beleza e de um brilhantismo fabuloso. Miramis traz a seguinte resposta sobre essa questão: quem deseja analisar a capacidade de Deus, que observe a sua criação, a harmonia e a mecânica do universo. Tudo é luz, na sua feição divina, mesmo o que pensamos ser trevas, por nos faltarem dons desenvolvidos na busca da intimidade das coisas. Ó, homens que caminhais conosco, se quereis viver felizes, deixai despertar as luzes que existem em vossos corações, a conjuntura das vossas forças, agradecendo a divindade e tomando as mãos do Cristo, que Ele vos libertará. Então, meus amigos, esse foi só mais um pequeno comentário sobre a questão número 3 do Livro dos Espíritos. Como eu já disse, como eu gosto de falar, deixe aqui seus comentários, suas dicas, suas opiniões sobre os nossos vídeos, sobre os nossos estudos. E nos sigam, né? Compartilhem nossos vídeos aqui, seja pelo WhatsApp, seja pelo próprio canal do YouTube.